Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. A nossa mensagem ela tem que ser cristocêntrica, né? Ou seja, Cristo no centro. Amém? Nós estamos numa jornada e nosso objetivo é Cristo. Nós partimos de Cristo, andamos em Cristo e nosso alvo é Cristo. Amém? Amém. Esse é o nosso alvo. Nossa glória é Cristo. Aleluia. Aquele que glorie-se no Senhor. Aquele que quiser se gloriar, glorie-se no Senhor. Aleluia. Amados, eu vou convidar os irmãos a abrir no Salmo 86. Vamos nos colocar de pé, então, para a leitura da palavra. Salmo 86, no verso 11. Nós só vamos ler um versículo a princípio. Salmo 86, verso 11. Amém? Todos abriram? Amém. A palavra de Deus diz assim: Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Eu vou ler de novo esse versículo, irmãos, é muito importante. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Até aqui. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome. Bendito Deus. Irmãos, essa palavra falou muito comigo. Esse versículo aqui eu li ele hoje cedo que eu ganhei essa palavra do Senhor. Na verdade, o Senhor já estava falando durante a semana a temática dessa pregação, né? Mais especificamente na quinta-feira, quando eu estava indo lá no encontro no lar na casa do Edson, e eu estava indo pelo contorno ali, né? E no caminho o Senhor falou comigo, muito claro assim no meu coração, né? Muito claro, dizendo que a fé é um compromisso. É um compromisso. Ou o tema de hoje a gente pode chamar assim, o compromisso da fé. Amém? Aquela fé que se compromete. Não apenas aquela fé que crê. Aquela fé que crê, aquela fé inicial que nós cremos no Senhor. Aleluia por ela, né? Glória a Deus. Essa fé vem de Deus. Mas aquela fé que Deus nos dá dia a dia para perseverarmos. E mais ainda, aquela fé que se compromete, primeiramente com Deus e depois com os irmãos e com o próximo, né? Com o seu próximo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu queria ler mais um textinho com os irmãos aí. Pode ler sentado mesmo. Em Hebreus, no capítulo 11, ali nós temos uma definição de fé. Não é isso? No verso 1, capítulo 11, verso 1 e verso 2. Amém? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Amém? Amém. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, a fé é o fundamento. Quando você lê essa palavra fundamento, lembre-se da fundação de uma casa. Lembra que Jesus ensinou que nós devemos construir a nossa casa na rocha e não na areia? Se a nossa casa está firmada na rocha, então pode vir chuva, pode vir vento, pode vir o que for. Tempestade, a estrutura não se abala. Por quê? Porque a estrutura está firmada na rocha, numa boa fundação. É esse
sentido aqui dessa palavra, o fundamento das coisas que se esperam. Nós esperamos aquilo que nós não vimos com os nossos olhos. Amém? Nós não vimos o Senhor com os nossos olhos físicos. Nós não o tocamos com as nossas mãos físicas. Porém, amados, a fé, ela nos permite tocar, apoiar em algo que nós não vimos, mas nós esperamos. Né? Mas algo que é real, irmãos. Ela traz a realidade. Ela traz a realidade, aquilo que não se vê com esses olhos. E que não se toca com essas mãos ou com esses pés. Mas mesmo assim, mesmo sem tocar e sem ver, nós podemos nos apoiar, nos ancorar nessa rocha, nesse fundamento, que é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. E nós podemos ver, e prova das coisas que não se veem, tá vendo? Mas o que ele está querendo dizer aqui é que nós não vemos com os nossos olhos físicos, nós não estamos vendo aqui Jesus aqui fisicamente. Você consegue ver fisicamente? Não. Mas você crê no seu coração, de todo o seu coração, que Ele está aqui? Amém? Amém. Glória a Deus. Então nós estamos tocando e vendo o Senhor essa manhã. Sim. Aleluia, Jesus. Glória ao Teu nome, Senhor. Nós cremos de todo o coração que isso é uma realidade que está acontecendo aqui. Amém. Nós não estamos aqui à toa. Nós estamos aqui para trocar ideias. Nós estamos aqui para ver e tocar o Filho de Deus. Pela fé. Pela fé. Essa é a fé. A fé no Filho de Deus. Nós só podemos esperar aquilo que nós tocamos. Amém? Como você vai esperar aquilo que você não viu e não tocou? De alguma forma, mesmo que não seja física. Né? Nós buscamos o Senhor, esperamos o Senhor, porque um dia Ele nos tocou. Ele tocou. E nós podemos também tocá-lo. Lembra quando aquela mulher com fluxo de sangue, ela toca nas vestes do Senhor? Aí o Senhor para, Ele estava no meio daquela multidão e fala: de mim saiu virtude. Tinha um monte de gente tocando, até falam com ele ali, falam: Senhor, mas tem um monte de gente tocando. Ele falou: não, mas essa daí foi diferente. Foi um toque diferente. Foi um toque diferente. E aquela mulher cria no seu coração que somente se ela tocasse nas vestes de Jesus, se ela só tocasse assim, ela seria curada. Amém? Amém. Glória a Deus. E nós estamos ousando ver ao Senhor e tocar ao Senhor nessa manhã. Amém. Porque o Senhor é a cura para as nossas almas. Amém. Aleluia, Jesus. Ele é a cura para as nossas almas. Eu vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Quem concordar comigo, levante a mão. Quem crê em milagres? Levanta a mão. Nós cremos em milagres? Cremos em milagres? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu creio em milagres. Eu creio em milagres. Eu creio que o Senhor opera hoje. Eu creio que o Senhor opera. Só que o ensino que a gente ouve é distorcido, dizendo que nós vamos incomodar a Deus a tal ponto que Deus, Ele vai ser obrigado a fazer algo por nós. Deus não é obrigado a nada. Deus é soberano. Deus opera dentro da sua soberania e debaixo da sua própria vontade, ouvindo o conselho de si mesmo. Ele não precisa de nós para o aconselharmos. Nós é que precisamos do seu conselho, amém? Amém. Mas isso não encurta o braço de Deus. Isso não impede Deus de agir. Irmãos, no final dessa pregação, quando os irmãos perceberem que eu estou chegando já no final, quando eu falar assim, olha, eu já vou encerrar, tá bom? Se os irmãos ouvirem essa frase, se os irmãos não ouvirem eu dizer que eu vou explicar o que é esse milagre, que nós vamos ver essa manhã, nós vamos ver um milagre, irmãos. Amém. Eu creio, glória a Deus. E se eu não falar desse milagre, me lembra, tá bom? Que às vezes eu me perco um pouco no texto aqui. Nós vamos falar desse milagre. Amém. Eu creio que eu estou diante de milagres de Deus essa manhã. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Senhor é muito bom. Irmãos, para ilustrar um pouco disso que nós estamos falando, né? A palavra de Deus é repleta desses ensaios de fé, né? Vamos dizer assim, né?
de passagens de fé. A Bíblia toda é repleta. O próprio capítulo 11 de Hebreus nos dá vários exemplos. Fala de Abraão, de Isaac, de Jacó, fala de Noé, fala de Enoque, não é assim? E vai trazendo aquela lista daqueles profetas, daqueles homens que andaram com Deus, homens e mulheres, fala de Sara. Enfim, fala homens e mulheres de Deus, que ousaram tocar pela fé, tocar ao Senhor pela fé. Mas hoje eu quero trazer para os irmãos uma história que fala muito ao meu coração, quando o assunto é tocar em Deus. Vamos falar um pouquinho da história de Jacó. Jacó, o homem que lutou com Deus e prevaleceu. Ele tocou no Senhor e foi tocado pelo Senhor. Amém? Vamos abrir ali em Gênesis. Eu vou tentar encurtar bem ali, irmãos, para não se estender muito aqui a mensagem. Eu vou tentar encurtar bem aqui. Só vou gravar aqui pelo celular também para garantir a... Amém. Amém. Então, Gênesis no capítulo 28, eu quero mostrar 2 episódios ali em Gênesis muito importantes. Vocês lembram na semana retrasada que nós falamos um pouquinho sobre o pacto de Deus com Abraão? Deus renova esse pacto com Isaac e também com Jacó. Também com Jacó. Nós vamos ver isso acontecer aqui. Esse pacto do Senhor com os seus servos do passado, né? O que traz essa bênção para nós. Nós recebemos a bênção de Abraão, amém? Amém. Os que são os que creem são filhos de Abraão pela fé. Amém? Ou seja, então nós cremos que temos a herança que foi prometida para Abraão, nós também somos participantes dessa herança, pela fé. Amém? Se nós somos filhos de Deus, nós também com Ele, nele, não em nós mesmos, nele temos herança. Porque Jesus é o herdeiro. Ali no verso 10, eu vou ler um pouquinho aqui desse texto aqui, que é bem importante. E depois nós vamos ler um pouquinho de Gênesis 32 também. Tá? No verso 10 diz assim: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, eis era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Olha a promessa que ele fez para Abraão. Está vendo? Repete de novo aqui. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Aí, ó. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Casa de Deus, porta dos céus. Aleluia. A casa de Deus, esse lugar onde Deus se manifesta e ele não sabia. É a casa de Deus. Aleluia. Irmãos, só chamar um pouquinho a atenção de vocês nos primeiros versos ali. Jacó, ele deita, né? Ele adormece ali, né?
Ele tomou uma pedra, ele pegou uma pedra no local e usou de travesseiro. Deitou sobre a pedra, reclinou sua cabeça sobre a pedra. E ele dormiu. Aí ele viu, né, nesse sono, ele viu uma escada, onde os anjos subiam e desciam. Tinha livre acesso ao céu, não é assim? Livre acesso ao céu. E ele entendeu que aquela escada estava ligando o céu e a terra. O céu e a terra. Olha que maravilha, irmãos. Que maravilha. Quando fala aqui nesse texto, ele não é tão escancarado que nem lá tão aberto, assim, né? Tão nítido de ver isso, como quando a gente vê o pacto de Deus com Abraão, que fala que Abraão teve um sono e dormiu e tal. Mas aqui também nós podemos ver a mesma cena. Jacó dormindo. E Deus, então, prometendo algo para Jacó. Né? Deus prometendo algo para Jacó, algo que não envolvia a promessa de Jacó. Deus não estava esperando um retorno de Jacó. Deus estava prometendo baseado em si mesmo, que ele estabeleceria aquela escada que liga o céu e a terra. Que isso parte de Deus, irmãos. Parte de Deus. Amém? Amém. Não vem de vós, né? Parte de Deus. Aleluia. Então nós podemos ver claramente aqui, irmãos, que Jacó estava experimentando algo de Deus, algo profundo na vida dele. Ele já tinha ouvido a palavra do Senhor, através de seu avô, de seu pai, né? Ele tinha o testemunho do Senhor, ele viu o que aconteceu na família dele, né? Mas aqui é uma experiência real de Jacó, não é de Abraão e de Isaac, é de Jacó. Jacó. Você sabe o que significa a palavra Jacó? Jacó? Jacó, a pedra, literalmente falando, é aquele que puxa o calcanhar. Ele puxa o calcanhar. Porque foi assim o nascimento dele, né? Ele era irmão gêmeo de Esaú. Só que Esaú nasceu primeiro. Esaú estava saindo da barriga da mãe, estava saindo. E Jacó segurou o calcanhar porque ele não queria ficar para trás. Ele queria ser o primogênito. E a palavra de Deus nos ensina que é o primogênito que tem direito à porção dupla, a porção, a herança melhor é para o primogênito. O irmão mais novo tem direito à herança, mas o direito de primogenitura, né, aquele direito de continuidade do legado do seu pai. E no caso aqui nós estamos falando do legado de Deus, da promessa que Deus fez para Abraão e depois renovou em Isaac. Então esse legado dessa promessa, ou seja, a herança de Deus, ela foi entregue a Jacó. Foi entregue a Jacó. Mas não era de direito dele. Era de direito do seu irmão. E Jacó, então é correto dizer que o significado de Jacó também é usurpador, enganador. Ele enganou seu irmão, ele enganou seu pai. Entendeu? Ele era um enganador, irmãos. Olha o caráter desse homem. Um enganador. Ele foi e fez uma historinha, contou uma historinha para o seu irmão lá, fez uma sopinha, uma lentilha bem gostosa. E conseguiu enganar seu irmão, falando assim, olha, como você quer uma sopinha? Então, né, conseguiu que o irmão falasse para ele que o direito seria dele, ou seja, ele comprou o direito de primogenitura do irmão, enganando ele com uma sopa apenas, com uma lentilha. Devia estar boa aquela lentilha, né? Devia estar bem boa. Mas, irmãos, olha o que ele estava vendendo. E depois, quando Isaac já bem velhinho, né, ele vai lá e cobre o braço com pelo de animais, assim, né? Não é assim que fala a palavra? Para que a hora que Isaac encostasse a mão assim, sentisse o pelo no braço e falava, é Esaú. Olha que enganador. Que falta de caráter, né, irmão? Que homem enganador. Meu Deus, irmãos. Mas nós vamos ler daqui a pouco mais um episódio onde Jacó, ele tem o seu nome mudado para Israel. Israel. E é o nome da nação. Olha só, irmãos, que bênção. Esse homem enganador, que tinha o nome de enganador, de usurpador, tem o seu nome mudado para Israel. Israel significa
príncipe ou homem, mas o principal dos homens, né? O príncipe de Deus. Ish é homem, Ish e Isha. Quando Deus cria o homem e a mulher, Ele cria o Ish e a Isha. Então, Israel. Israel. Por isso que fala Israel em hebraico. Então, o homem ou príncipe de Deus. El é Deus, né? El. Então, o príncipe de Deus. Mas que transformação, hein? De enganador para príncipe de Deus. Para homem de Deus. Irmão. Que bênção, meu Deus. E depois da descendência de Jacó, todo mundo sabe, né? Vem o Messias, Jesus. Olha, irmãos. Que maravilha que Deus fez na vida desse homem. Mas a vida desse homem, irmãos, se você ler aqui, você vai ver que tem um monte de erro, um monte de equívoco, né? E no capítulo 32, vamos dar uma olhadinha ali no capítulo 32. Olha que coisa tremenda. Se você ler o capítulo 32 inteiro ali, você vai... Eu não vou ler inteiro, só vou falar aqui rapidamente, senão a gente vai ficar muito tempo na leitura. Mas no capítulo 32, o irmão dele, Esaú, né, que lá no passado, quando Jacó enganou seu pai e recebeu a bênção da primogenitura, o irmão dele fez uma promessa para ele. Falou, quando meu pai morrer, eu vou me acertar contigo, Jacó. Eu vou te, matar. Entendeu? Porque daí, se eu fizer isso agora, meu pai vai morrer de tristeza. Eu não vou fazer isso agora. Mas depois que o pai morrer, aí nada me segura mais. Nós vamos acertar nossas contas. Isso que você fez não vai ficar impune. E Jacó tinha muito medo do irmão. Muito medo. E ele tinha razão de ter medo, né? Ele tinha razão de ter medo. E aqui na continuidade desse capítulo vai falar que Esaú envia notícias dizendo que ia ao encontro de Jacó. Ou seja, quando fala que vai ao encontro, na verdade não é só ele. Não é só eles, né? Vamos dizer, pessoa física, né? É pessoa jurídica. Ele vai com todo o povo, né? Com todo, né? Ele vai com seus pastores, com todo o povo lá. E provavelmente o povo de Esaú era maior que o povo de Jacó aqui, né? O Jacó já estava começando a se formar dele uma nação ali, um povo, né? Vamos dizer. Esaú estava se formando um outro povo. Então tinha muitas pessoas em torno deles. Jacó mesmo nessa altura já tinha 11 filhos. E daí Esaú vai em direção ao seu irmão. Jacó fica sabendo disso. Recebe a notícia que Esaú está vindo contra ele. Falou, Esaú vai me matar. E não só ele, vai exterminar todo o nosso povo aqui. Né? O que ele faz? Ele pega e toma uma decisão. Ele fala assim, vamos dividir o povo. Metade vai para um lado e metade vai para o outro. Por que ele fez isso? E ele mesmo explica. Ele fala que ele fez isso para que, se Esaú exterminar o outro sobrevive, o outro continua, dá continuidade. Porque Jacó sabia da promessa, que nós lemos lá no capítulo 28. Que aquele povo iria herdar a terra. Então, para aquele povo herdar a terra, precisa ter uma parte, pelo menos, viva, para dar continuidade. Olha a instabilidade de Jacó. Instabilidade de Jacó. Se Deus não prometeu, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não precisava ter dividido o povo. Deus não prometeu para ele, falou, você vai herdar a terra, sua descendência, a descendência que eu vou abençoar vai vir de ti. Não falou, nós não lemos lá atrás? Ele não tinha que ter dividido o povo. Irmãos, essa experiência de Jacó me lembra a experiência que eu mesmo tenho e tive no passado, muitas vezes, né? Tive várias vezes, de ficar com o coração dividido. Não é o que o Senhor falou? Não titubieis entre dois pensamentos. Não fique dividido entre dois pensamentos. Irmãos, quantas vezes nós já não tivemos dividido entre dois pensamentos? Quando vem uma ameaça contra nós falamos assim, eu creio mais, tem sempre esse mais, né? Eu creio mais, pode acontecer isso, eu creio mais. Não, ou você crê ou você não crê. Ou você se agarra com Deus, ou você vai agir por você mesmo. Você precisa decidir isso no seu coração. Jacó estava com a fé
ainda dividida. Ele tinha experimentado algo de Deus? Sim, sim. Jacó tinha nascido de novo? Sim. Amém. Glória a Deus, ele tinha nascido de novo. Ali, irmão, no capítulo 28 é muito claro. Para mim ali é bem claro, é o novo nascimento. É o novo nascimento. Né? Mas o novo nascimento, irmãos, não significa que a pessoa tem uma fé inabalável. Não significa que quando vem a dificuldade, quando vem a prova, a pessoa vai se sair perfeitamente nessa prova. Não quer dizer isso. Não quer dizer isso. Quer dizer que nós começamos uma caminhada de fé com o Senhor. Nós vimos o Senhor e nós estamos perseguindo o Senhor. Nós estamos correndo atrás dele. Porém, irmãos, o risco é muito grande de olharmos para o lado ou para o outro. Sabe quem que eu comparo a vida de Jacó no Novo Testamento, trazendo agora para o Novo Testamento? A vida de Pedro. Um certo Simão. Você sabe o que significa o nome Simão? Você sabe? Instável. Instável. Olha só, Jesus pegou um instável, um Simão, e transformou ele em pedra. Não era que Jacó estava deitado a cabeça? Pedra. Ele apoiou-se na pedra. Transformou. Porém, Simão não é rocha. Simão, tu és pedra. Pedro, tu és pedra. Sobre esta rocha, Jesus, edificaria a minha igreja. Então a rocha é Jesus. Porém, nós somos... O próprio Pedro vai escrever lá na frente, né? Somos pedras vivas no edifício de Deus. Pedras vivas. Já falamos um pouco aqui sobre pedra, né? Pedras vivas. Então, de um instável, Deus transformou em pedra da sua obra. Para a sua obra e para a sua glória. Casa de Deus, não foi que nós lemos de Jacó? Casa de Deus. Pedra da casa de Deus. Mas a fé de Pedro, ela não foi automaticamente gerada plenamente. Não foi uma coisa assim que Pedro creu e já estava cheio de fé, né? Não, pelo contrário. Pedro ainda estava cheio de equívocos. Ele tinha fé, sim. Tinha fé. Pedro, nós estamos falando aqui, é aquele mesmo que andou sobre as águas, irmãos. O Senhor Jesus falou, vem, Pedro, sou eu que estou aqui. Ah, então se é tu mesmo, Senhor, então manda que eu ande sobre essas águas aí para ele. Então vem Pedro. E Pedro deu alguns passos ali, irmãos. Ele andou sobre as águas. Depois ele olhou para o lado. Mas ele deu passo sobre as águas. Irmãos, nenhum outro dos discípulos tiveram a ousadia de sair do barco. Né? Às vezes a gente olha para essa passagem como uma coisa assim, como uma visão até de reprovação contra Pedro. Né? Fala assim, Pedro, tá vendo? Pedro afundou. Não. Pedro andou sobre as águas, os outros ficaram no barco. Irmãos, precisa ter fé para fazer isso. Pedro cria no Senhor? Cria no Senhor, claro. Mas a fé dele ainda não estava aperfeiçoada. Eu me lembrei quando a gente estava cantando um louvor aqui, aquele primeiro louvor, que fala assim que a palavra de Deus é como mel na nossa boca. E é verdade. Mas eu me lembrei daquela passagem em Apocalipse, quando o apóstolo João ele come o livrinho, lembra? O livrinho é a palavra de Deus, é a profecia de Deus. Ele come o livrinho, daí ele vai profetizar de novo, como fez Ezequiel, né? Ezequiel comeu o livro e foi profetizar, né? E Ezequiel fala que comeu o livro e ele sentiu a palavra doce na boca. Mas João vai além, ele fala assim, eu senti a palavra doce na boca, mas no meu estômago era amargo. Ô, irmão, isso é uma revelação. Isso é uma revelação da palavra de Deus. A palavra de Deus é doce na nossa boca, é verdade. Mas no nosso estômago, agora que vai digerir, irmãos, essa palavra ela tem que trabalhar em nós. E muitas vezes é amargo. É amargo. Porque o Senhor tem que expor as entranhas. Ele tem que revelar tudo que está dentro do homem. Entende? Tudo que ainda precisa ser transformado, irmãos. Tudo aquilo que não é dele precisa vir à luz. Entende? Toda aquela impureza, ela precisa vir à tona. Como é que você purifica o ouro? Você põe fogo nele. E quando ele atinge certa temperatura, o ouro começa a ficar liquefeito. E as impurezas começam a virar uma casca em cima. Aí depois aquela pessoa que está purificando o ouro, depois que o ouro ele volta ao estado sólido, a pessoa vem e raspa o ouro, a camada por cima, tirando aquela impureza. E o ouro se torna
puro. Entende? Então a palavra de Deus ela tem essa função dentro de nós. Ela vem e nos revela o que tem no nosso coração. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Não é assim que diz em Hebreus 4:12? Então ela vem e revela aquilo que precisa ser trabalhado. Isso dói, irmãos. Isso dói. Isso é amargo. É amargo. Mas glória a Deus por isso. Lá em Romanos 1:17 diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, que é de fé em fé. Está vendo? Olha a outra lição que Paulo aprendeu aqui. Paulo aprendeu e estava transmitido aos irmãos. Que a justiça de Deus ela se revela de fé em fé. É o que nós estamos falando aqui. Nós vimos fé lá em Gênesis 28. Agora nós vamos ver a outra fé. Gênesis 32. Está vendo? Que é a fé sendo aperfeiçoada. Nós estamos tendo a nossa fé aperfeiçoada na caminhada cristã. Vocês lembram que nós lemos lá em Salmos 86? Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei. Se o Senhor não te mostrar o caminho, você não vai andar por ele. Então primeiro ele abre o caminho, como fez com Jacó. Ele abriu a escada, lembra? Primeiro ele tem que abrir o caminho. Senão você não tem para onde ir. Mas daí tem a segunda parte do Salmo. Desse versículo ele fala, e andarei. Está vendo? Agora é nossa parte. E andarei na tua verdade. Ou seja, na palavra de Deus. A palavra tem esse poder de nos fazer andar na verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Ah, irmãos, aqui é o ponto. Une o meu coração, a minha vontade, os meus desejos, os meus pensamentos, as minhas intenções, ao temor do teu nome, ou seja, conforma tudo isso, tudo aquilo que precisa ser exposto, precisa vir à luz, que aqueles mais ocultos do homem, que precisam ser tratados, que precisam ser transformados, eu iria até além, precisam morrer dentro de nós, né? Acho que é mais apropriado dizer assim. Que precisam morrer dentro de nós. Então traz isso à luz, para que a luz do Senhor seja tratada, seja transformado em algo realmente útil para o Senhor. Algo realmente útil para o Senhor. Isso dói, irmãos. Isso é amargo no estômago. Isso é quente como fogo. Isso é quente. Mas, amados, eu quero mostrar isso daí que nós acabamos de falar. Concluindo aqui na vida de Jacó. Na vida de Jacó. Vamos pegar aqui no Gênesis 32, a partir do verso 22. O compromisso da fé, lembra o tema? Compromisso da fé. Essa fé que se compromete. Está vendo, irmãos? Primeiro, Jacó foi alcançado pelo Senhor. Mas agora Jacó é levado pelo Senhor a lugares onde ele é obrigado a caminhar com o Senhor. Ele estava aqui sob a ameaça do seu irmão Esaú, que estava vindo contra ele. Esse é o contexto, irmãos. Lembrem disso. Nós estamos lendo o 22. Se você pegar do verso 1 ali, você vai ver que o contexto é esse. O irmão dele está vindo contra ele. E olha o que acontece. Olha a resposta de Deus, irmãos. Jacó estava todo apavorado. Tinha dividido o povo. Falou, vai vocês para lá. Se eles matarem a gente, pelo menos vocês sobrevivem. Olha só. Coração dividido. Não é assim? Olha o que Deus faz com Jacó agora. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar pelo ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já é a alva, pois já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Aleluia. E disse-lhe, qual é o teu nome? Aleluia.
Lembra que nós lemos lá no Salmo 86 o nome do Senhor? O nome, nós vimos lá o nome, a questão do nome lá. Né? Então ele quer saber o nome, irmãos. Olha o que essa fé faz em nós, irmãos. Olha o que essa fé faz em nós. Conformando o nosso coração para estar debaixo do temor do nome do Senhor. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse-lhe, Jacó. Então ele disse, não chamará mais teu nome Jacó, mas Israel. Está vendo onde ele troca o nome aqui? Ó? Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e como homem prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse-lhe, dá-me peça a saber o teu nome. Está vendo? Primeiro aqui o anjo pergunta para Jacó, qual é o teu nome? Daí depois ele vai perguntar, qual é o teu nome? Né? Porque perguntas meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar, Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Salvação da alma. Nós já falamos disso aqui, salvação da alma. Eu fui olhar no hebraico, porque esse texto aqui é hebraico, irmãos. Eu fui olhar lá no hebraico. Quer ver? Eu vou abrir aqui no hebraico aqui para vocês. A palavra no hebraico, eu tenho uma Bíblia aqui, os irmãos sabem, que é uma Bíblia hebraico e grego, que a gente abre aqui pela palavra Strong, né? Pelo método Strong aqui. A palavra em hebraico é Nefes, onde foi traduzido aqui como alma. E essa palavra é uma palavra muito larga no hebraico, ela pode ser traduzida de N maneiras de acordo com o contexto. Mas aqui, na explicação aqui, ele usa uma explicação que eu achei que tem tudo a ver com aquilo que o texto diz ali, né? E ele fala assim, ó, substantivo feminino que significa hálito. O ser interior com seus pensamentos e emoções. Tá vendo? O ser interior. Era essa obra que Deus ainda não tinha feito em Jacó. Deus ainda não tinha feito em Jacó. Jacó tinha visto algo de Deus. Ele tinha visto o caminho. Não é o que nós lemos lá no Salmo 86? Viu o caminho. Agora, faze-me andar nesse caminho. Eu andarei nesse caminho. Não é assim que fala? Mostra-me o caminho e eu andarei nesse caminho. E eu andarei nesse caminho. Agora Jacó estava finalmente começando a aprender a andar no caminho. Andar no caminho. Você crê naquilo que você vê. Foi o que nós falamos no começo? Ele viu a Deus e lutou face a face. Ele tocou no anjo. Aqui, irmãos, o anjo, a palavra anjo, aqui a palavra varão, anjo. Né? Eu creio que essa é uma teofania do Senhor. Por que eu creio isso? Só estou achando isso? Não, porque a palavra me mostra o resultado disso. Lutou com Deus e prevaleceu. Então era Deus que estava ali. Era o Filho de Deus, era Jesus Cristo, que estava ali já se mostrando no Antigo Testamento. Da mesma maneira que apareceu para Abraão, que apareceu para Isaac, agora apareceu para Jacó, que apareceu para Adão. Irmãos, é o Evangelho no Antigo Testamento. Vocês conseguem ver isso? É o Evangelho no Antigo Testamento. Mas esse ver de Jacó foi pela fé, foi uma experiência de fé. Foi uma experiência de fé. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. A fé que avança, irmãos. E o livro de Hebreus, se você não lê com essa ótica, você pode interpretá-lo errado. O livro de Hebreus fala justamente disso. Não é simplesmente daquela fé inicial, mas é daquela fé que avança. O livro de Hebreus, a palavra-chave para entender o livro de Hebreus é avanço. Avanço. Aquela fé que vai adiante. Aquela fé que não para na margem do caminho. Aquela fé que não se entrega. Aquela fé que vai avante. E nós só vamos avante quando nós temos um alvo. Como nós temos um alvo. Olha só um outro texto aqui. Não precisa abrir, não. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 13, já concluindo aquele ensaio maravilhoso que o apóstolo Paulo faz sobre o amor, né? Maravilhoso. Ele fala assim, agora, porém, permanecem três coisas. Três coisas. A fé,
a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Mas quando ele fala a maior delas é o amor, ele está dizendo que o amor substitui as outras duas? Não. O amor não substitui a esperança e não substitui a fé. Ele é maior que essas três. Porém, o amor é resultado de ter passado pelas outras duas. É o que Deus produz em nós. Produz em nós. É o amor. Esse é o produto final, irmãos. Esse é o produto final. Porém, para chegar no amor, que é o nível máximo da nossa experiência com Deus, o amor a Ele e o amor ao nosso próximo, para chegar nesse nível máximo, nós temos que trilhar o caminho da fé, de fé em fé. E essa fé em fé vai nos levar à esperança. Não é assim? Aqueles homens no Êxodo lá, que eles primeiro foram chamados por Deus a espiar a terra. Você não busca algo que você não almeja. E você não almeja algo que você contempla. Que você contempla. Irmãos, por isso foi tão importante, creio eu, aquelas palavras que nós trouxemos para os irmãos, falando sobre a contemplação do Senhor. Nós vamos desejá-lo a partir do momento que nós o conhecemos, que nós o contemplamos. Aí nós vamos desejar de todo o coração, irmãos. E quando nós vemos o prêmio, nós vemos o quanto vale a pena vender tudo e comprar aquele prêmio. Vender tudo, irmãos. Essa é a chamada de Jesus, irmãos. A chamada de Jesus falou, vai e vende tudo que você tem. Tudo, você entrega tudo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tudo, integralmente, inteiro. Todos os compartimentos da sua vida, da sua alma. Entregue tudo para mim. Negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz. Ou seja, carrega a morte nas suas costas. Toma a tua cruz e siga-me. E vamos junto comigo para a cruz, porque ele estava indo para a cruz, irmão. Ele estava indo para a morte. E ali fala que os seus discípulos, com exceção de João, seus discípulos o deixaram, o abandonaram, porque tiveram medo por suas vidas. E um desses discípulos é Pedro, que tinha falado, Senhor, eu vou contigo até a morte. E Jesus falou, não, Pedro, você não vai, porque você não se conhece, Pedro. A palavra está na tua boca, mas ela ainda não entrou no teu estômago. Ela ainda não revirou dentro de você, Pedro. Ela não expôs para você o que você é de fato. Quem você é, Pedro? Quem você é? E Pedro negou o Senhor. Negou o Senhor. Aquele mesmo Pedro que tinha feito aquela confissão maravilhosa, irmão. Maravilhosa. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus ainda completa, fala assim, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Pai que te revelou. Pedro cria ou não cria? Cria. Pedro era novo nascido ou não era? Era. Convertido? Convertido, sim. Porém não totalmente convertido. Nascido de novo, mas não totalmente ainda transformado pela palavra de Deus. Tinham coisas dentro de Pedro que nem ele mesmo conhecia, que precisavam ser transformadas. Aleluia. Mas o compromisso da fé é aquela fé de fé em fé que nos leva à perseverança, irmãos. Nos leva à perseverança. Eu lembrei do milagre. Você me lembrar? Obrigado, filha. Essa fé em fé, irmãos, nos leva a ter compromisso com o Senhor. Compromisso, irmãos. Compromisso. O caminho, ele nos aponta o caminho, mas ele nos chama para um compromisso de andar por esse caminho. Nós é que temos que trilhar esse caminho, que é o conteúdo de Hebreus, que ele fala assim, irmãos, que não haja em vocês um coração perverso de incredulidade, que vos aparte do Deus vivo, que vos coloque à margem do caminho. Não é assim a exortação de Hebreus? Exortação muito séria, irmãos, muito séria, porque que causa você ficar à margem do caminho? É perder o foco, perder o rumo, é perder o alvo, é perder a visão. A visão. E só vai nos dar visão o compromisso, irmãos, quando nós vemos onde nós queremos chegar, em Cristo. Nós assumimos um compromisso
que o próprio Jacó fez com o Senhor. O próprio Jacó fez com o Senhor. Depois que ele viu aquilo tudo lá no capítulo 28, ele coloca uma pedra. O Senhor não pediu isso para ele. Compromisso dele. Ali já começava uma jornada de compromisso com o Senhor. Ele coloca aquela pedra que ele estava deitado a cabeça e unge aquela pedra com óleo. Assim diz o texto. E ele chama aquele lugar de Betel, casa de Deus. Ou seja, o compromisso dele passa a ser com a casa de Deus. Jacó, então, estava envolto em um povo, não era só mais ele, agora era ele e um povo. E ele sabia que aquela promessa que tinha sido feita a ele, não era para ele mesmo, pessoa física, era para o povo dele. Porque ele mesmo ia morrer antes de entrar na terra. Ele, pessoa física ali, não iria herdar a terra, ainda que iria herdar a terra no futuro. Nós sabemos o que essa promessa significa no plano espiritual, a Nova Jerusalém. Né? Jacó estava olhando para essa Nova Jerusalém. Porém, fisicamente falando, ele mesmo não iria receber aquela herança plena ali do Senhor. Mas ele sabia que aquele povo ia herdar. Esse é o compromisso, irmãos. Esse é o compromisso. É o compromisso que nós temos com Deus. E o compromisso que nós temos uns com os outros, irmão. Irmão, se você olhar na vida de cada apóstolo, de cada servo de Deus que escreveu, que foi o escritor da Bíblia, e estou falando agora principalmente do Novo Testamento ali. Estávamos lendo ali na casa do irmão Edson. Estávamos lendo um texto ali em Tessalonicenses. Eu vou tentar abrir aqui com os irmãos. Vamos pegar ali, ver se eu acho o versículo exato. 1 Tessalonicenses. Se os irmãos quiserem abrir aí. 1 Tessalonicenses. Olha só. O que aconteceu na vida desse homem de Deus. Olha o compromisso, irmãos. Olha o que a fé em fé vai gerar na vida de um homem. O compromisso com a casa de Deus. No versículo 17, no capítulo 2, 1 Tessalonicenses 2, 17. Vamos ler 17 e 18. Diz assim: Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Ver o vosso rosto. Pelo que bem quisemos uma outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não-lo impediu. Ele fala assim, pelo menos eu, Paulo. Irmãos, olha o desejo desse homem. Como eu quis ir ter convosco. Ele falou assim, eu sou impedido de ir ter convosco, eu não consigo chegar aí fisicamente. Irmãos, as viagens não tinha carro não, irmãos. Eles viajavam a pé, no deserto, debaixo do sol, com risco de ser roubado na estrada, ser até morto. Eram perigosas as estradas. Então, qualquer viagem para qualquer cidade, mesmo que fosse uma cidade próxima, era um risco muito grande. Existiam empecilhos ali gigantescos. E ele falou assim, mesmo se eu não conseguir ter com vocês, de conseguir, ainda que eu seja privado por um momento de tempo, né? De tê-los na minha vista, porém, mas não de coração. Não de coração. Ou seja, Paulo entendia, irmãos, esse compromisso do Senhor. Isso estava sendo gravado no coração de Paulo, esse compromisso com a casa de Deus, compromisso com o Senhor. Irmãos, que tristeza, tantas vezes. Eu falo isso por mim mesmo, principalmente de mim, eu que já fiz isso. Você tem comunhão com irmãos por um tempo e de repente simplesmente a pessoa resolve ir embora e não fala para ninguém. Foi embora. Às vezes você teve contato com aquelas pessoas por meses, anos. Tem pessoas que fazem isso depois de décadas, irmão. Simplesmente, belo dia, ela fala assim, não, esse pastor pregou um negócio que eu não gostei, não. Não está legal isso aqui. Não concordo com...
de cantar esse hino da harpa aqui, não. Não concordo. Não, isso daí não está legal, não. Eu vou embora. Vira as costas e vai embora. Irmãos, ninguém é obrigado a estar com ninguém. Ninguém é obrigado a crer em tudo que o outro fala ou concordar com tudo. Ninguém é obrigado, irmãos. Mas eu falo isso por mim mesmo, porque eu já fiz isso no começo da minha vida cristã. Eu simplesmente, belo dia, fui embora da Batista e fui embora. Como se aqueles 2 anos de batismo não tivessem significado nada na minha vida. E foram anos importantíssimos na minha vida, irmão. Como eu trago no coração ainda a lembrança daqueles irmãos. E como me dói saber que eu fiz isso, que eu simplesmente fui embora. Belo dia eu saí pela porta e resolvi não voltar mais. Fui embora. Como se nada significasse, irmão. Sem compromisso. Eu era nascido de novo? Sim, eu era nascido de novo. Porém, a palavra de Deus ainda não tinha feito esse trabalho profundo em mim. Não tinha feito esse trabalho profundo. Eu ainda não tinha entendido o que era andar no caminho. Eu tinha visto o caminho do Senhor, mas ainda não tinha entendido o que é andar no caminho do Senhor. Irmãos, eu estou falando isso não é para constranger ninguém. Não, pelo amor de Deus. Não é isso. Só estou mostrando aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, o coração de Paulo. O que produziu a fé no coração de Paulo. A fé que leva à esperança. E a esperança que vai gerar o amor. Aquele mesmo Pedro que lá atrás negou o Senhor. Quando ele se encontrou de novo com Jesus, Jesus falou: Pedro, tu me amas? Tu vai, outra palavra, tu vai comigo de novo para a cruz? Vamos, Pedro, vamos para a cruz? Vamos para a morte, Pedro? Você está disposto? Porque era o amor ágape. Vamos morrer, Pedro? Ele tinha falado: Senhor, eu vou contigo até a morte. E não foi, irmãos. Pedro, agora vamos? Agora você está preparado? Vamos para a morte? Amor sacrificial, Pedro, vamos? Não, Pedro, não, Senhor, é só filéu mesmo, Senhor, só filéu, só eu gosto de Ti, Senhor. Qual foi a resposta de Jesus? Irmãos, é surpreendente a resposta de Jesus. Pedro foi sincero com Jesus. Senhor, eu não Te amo nesse nível de ágape, eu amo porque eu gosto de Ti, eu gosto. Tu és um amigo, eu gosto de Ti, mas não dá para morrer, Senhor. O Senhor mostrou para mim que não dá para morrer ainda. Ah, é, Pedro? Então tá bom. Apacenta minhas ovelhas. Olha a resposta de Jesus. Apacenta minhas ovelhas. Compromisso. Compromisso. Tá vendo, irmãos? Compromisso. Com o propósito de Deus. Irmãos, isso é que vai gerar o amor no final. É isso que vai nos colocar no amor verdadeiro de Deus, irmãos. Eu vejo gente falar tanta bobeira. Quando fala assim, não, olha, tá vendo, fé não é importante, esperança não é importante, nem sequer a esperança. Não, é o amor. Se você ama, você já está cumprindo tudo. Quem ama, é verdade, irmãos, quem ama já cumpriu tudo, é verdade. Mas e para chegar até lá, irmãos, você acha que o amor é automático? Você acha mesmo que Deus tem a varinha de condão? Eu sempre falo isso para os irmãos, Deus não é fada, irmãos. Deus é de milagres, amém? Deus faz milagres, mas Deus não é fada, irmãos. E às vezes a gente tem a ideia de que milagre é uma varinha de condão, irmãos. Até no milagre. Plim, Deus vai lá e toca e a pessoa... Às vezes Deus faz assim para glorificar o nome dele. Né? Deus faz assim. Tem N situações na história da igreja, na própria Bíblia, onde Deus agiu assim de uma maneira incisiva, né? Deus vem lá, interfere e pronto, acabou, e Ele é soberano. A pessoa estava doente, levantou e amém, e glória a Deus por isso. Mas tem situações que não. Tem situações onde Deus usa um médico chamado Lucas. Ora, se ele era médico, então ele cuidava de doentes. E se ele cuidava de doentes, é porque Deus não curava automaticamente as pessoas. Não é verdade? Eu estou diante aqui de vários milagres do Senhor. De vários médicos do Senhor. A médica Ana, o médico Robert, a médica Neiva. O milagre João. Vocês são milagres do Senhor. Vocês são instrumentos do Senhor na minha vida, para me abençoar. Olha essas bexigas, irmão. Esse é o melhor aniversário que eu já tive na vida. Olha esse presente que eu ganhei, irmãos.
Eu não ganhei um presente de 10 mil reais. Eu ganhei um presente que vale muito mais que isso, irmãos. Muito mais que isso. Muito mais que 10 mil reais, irmãos. Vocês são os milagres do Senhor na minha vida. Que sejamos um milagre na vida do outro, irmãos. Que você seja a resposta que alguém fez. A oração que alguém fez. A resposta de oração de alguém. Que você seja essa resposta. Irmãos, não é pecado, irmãos, descansar. Não é pecado. Não é pecado ter um momento com a família. É maravilhoso, irmãos. Temos que ter o nosso momento com a família. Temos que ter o nosso descanso. Tudo isso é verdade, irmãos. Mas nunca podemos nos esquecer do nosso compromisso que nós temos com o Senhor e com nossos irmãos. Essa fé que se compromete, irmãos. Essa fé que se doa. Que a palavra seja na nossa boca doce, mas o nosso estômago seja amarga para o nosso bem. O melhor remédio é o amargo, irmãos. Se permita ser transformado pelo Senhor. Quando vier a dificuldade, não reclame, louve. Quando vier a prova, contemple o alvo. Não olhe para a circunstância, não olhe para o lado. Olhe para o Senhor, para o autor e consumador da sua fé, da minha fé. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Olha a obra do Senhor. Eu vou concluir com essa explicação que eu aprendi do meu irmão Gino e a Francisco, que eu tenho muita saudade. Ele sempre falava isso e eu guardo isso no meu coração sempre. Eu vejo isso o tempo todo na palavra. Ele dizia assim: primeiro, Ele fez por nós. Ele, o Senhor Jesus, Ele fez por nós. Porque nós não podíamos fazer. Não é assim que nós aprendemos? Ele fez por nós. Depois, Ele faz em nós. Em nós. Dentro de nós. E para que Ele faz tudo isso? Porque agora Ele quer fazer conosco. Glória a Deus. Conosco. Ele nos convida para fazer com Ele. Não por Ele. Nunca por Ele, irmãos. Não faça nada por Deus. Faça com Ele. Em união com Ele. Isso é fé, irmãos. União com Ele. Unido à sua vontade. Unido à sua vontade. Eu vou ler de novo aquele versículo para nós encerrarmos. Mas lembre-se disso no seu coração. Seja o milagre na vida do teu próximo. Seja você a resposta de oração dele. Seja você a resposta de oração. Seja você a resposta que ele precisa de oração. Seja você. Obrigado, irmãos. Vocês são a resposta de oração que eu fiz a Deus. Vocês são a resposta. Glória a Deus. Eu estou muito feliz por estar aqui. Estou feliz por passar meu aniversário com vocês. Estou feliz. Estou feliz. Agradeço muito ao Senhor. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do Senhor. Une a fé que une. Une. Fé trata-se de unir-se, apegar. Esse é o sentido da fé. Jacó agarrou a perna do anjo e não soltou mais. Falou: não, você não sai daqui enquanto você não me abençoar. Aí ele foi tocado na coxa. Lembra que a palavra é amarga dentro do estômago? Jacó saiu de lá mancando, irmãos. Ele saiu um homem coxo daquele encontro. Alterado provavelmente para a vida inteira. Jacó andou mancando o resto da sua vida. Fisicamente mancando. Mas dentro dele havia um Israel. Não era mais Jacó, agora ele era Israel. Fisicamente ele não era nada, mas dentro ele estava preparado, ou seja, ele não podia com as próprias pernas caminhar no caminho de Deus. Não perfeitamente, mas dentro dele ele estava já preparado para fazer com Deus, em união com Deus, ser útil a Deus, ter utilidade para Deus. Aleluia. Você quer ser usado por Deus? Amém, glória a Deja um milagre na vida do teu irmão.
Aleluia. Fé que se compromete, irmãos. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Obrigado por vocês serem quem vocês são na minha vida. Eu agradeço muito. Vocês são resposta de oração. Amo a cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. É Vamos orar. Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida.